Olá, crianças, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês aí, né? Estejam em casa, com segurança, com seus pais. E quem está falando aqui é o tio Dorvi, talvez alguns me conheçam, outros não. Mas a tia Rani pediu para que eu estivesse contando uma história hoje de um personagem da Bíblia que o tio Dorvi gosta muito, que aprendeu desde pequenininho. E é uma história linda da Bíblia. Eu acho que vocês vão amar, vão gostar. Mas antes da gente começar na história, nós temos que falar com Deus, nós temos que orar, né? E pedir para que Deus esteja trabalhando no nosso coração, no coração de vocês. E isso aí só depende dele, né? Então nós vamos, aonde você estiver agora, no celular, no computador, com seus pais, com as suas famílias, peça que todo mundo agora baixe a sua cabeça, feche os olhos, que agora nós vamos falar com Jesus, vamos falar com Deus, vamos colocar a nossa vida e esse momento de lindo que a gente tem aqui, apesar de estarmos longe, mas estamos perto através desse computador, desse celular que você está vendo aí, tá bom? Então, feche seus olhinhos, peça a seu pai, sua mãe, quem estiver vendo com você, que feche os olhos também e vamos falar com Deus, tá? Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido tão bondoso conosco, Senhor. Apesar de tantas dificuldades, de tantas lutas, tantas famílias, Senhor, nesse momento tão difícil que estamos vivendo, mas o Senhor tem sido bondoso e generoso conosco. E mais uma vez, Senhor, diante dessa história, diante dessa palavra, estão as expectativas dessas crianças, Senhor, com os corações abertos para ouvir, Senhor, e aprender um pouco mais da Tua palavra. Como é importante, Senhor, esse momento, foi importante para mim, foi importante para tantas pessoas, Senhor, desde pequenininho, Senhor, estar diante da Tua palavra e aprender um pouco mais do Senhor. Obrigado, Senhor. Para isso nós pedimos a ajuda do Teu Espírito Santo para mim e para o coraçãozinho dessas crianças, dessas famílias, Senhor, que estão ouvindo a Tua palavra. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. A história que eu quero contar para vocês hoje, que eu vou pegar a Bíblia aqui, está no livro de Segundas Reis, no capítulo 22. Depois você peça a seu pai ou a sua mãe para ler essa história toda, que aí é um vídeo rápido, eu vou contar uma história de maneira rápida, mas é uma história muito maior, tá bom? Então eu vou ler aqui, Segundas Reis, capítulo 22, diz assim a palavra de Deus. Josias tinha 8 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 38 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Gedita, filho de Adaías, e era de Boazade. Josias fez tudo o que era bom aos olhos do Senhor e seguiu o exemplo do seu antepassado, do rei Davi. Ele não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Amém? Olha, a história que eu vou contar hoje é uma história que o tio Davi gosta muito, porque fala de um personagem muito bacana, porque ele, desde pequenininho, ele assumiu uma responsabilidade muito grande. Vocês viram aí no texto, quem prestou atenção, que Josias era o nome dele. O pai dele foi assassinado, o pai dele teve um levante, uma revolta no país lá, na tribo dele. E o pai dele não foi um bom rei, o avô dele não foi um bom rei. O pai dele, no final da vida, endireitou os caminhos com o Senhor, consertou, mas Josias, o povo estava sem ouvir a palavra de Deus e o pai dele foi assassinado. E com 8 anos de idade, o Josias teve que aprender a governar o povo dele. Ele foi posto no lugar de rei. Imagina a gente, criança, com 8 anos de idade, não tem ninguém para ser presidente do país e a gente ser convocado. Agora você vai ser presidente do Brasil. O que a gente faria, né? Se a gente fosse presidente. E ele tinha um amigo que foi criado com ele, que é um outro personagem da Bíblia, que se chamava Jeremias. Talvez os dois juntos ali estiveram aprendendo um pouco da palavra de Deus, aprendendo um pouco a ouvir Deus. Jeremias foi um profeta muito importante na Bíblia, e eles cresceram junto, como os garotos. Provavelmente eles cresceram junto. A Bíblia não fala isso claramente, mas eles deviam ser amigos, amigos desde pequeno na escola que eles aprendiam as coisas do povo dele, a história do povo dele. E eles cresceram
conhecendo um pouquinho de Deus. E Josias, quando ele começou, ele aprendeu, e aos 16 anos, ele tomou uma decisão muito importante. Dos 8 aos 16, ele viveu aprendendo, vivendo na companhia de Jeremias, aprendendo um pouco de Deus, mas com 16 anos ele resolve restaurar a igreja. A igreja tinha sido destruída, o templo, né? A igreja tinha sido destruída, e ele resolveu construir o templo de novo. Aí aconteceu uma coisa muito interessante. Ele achou a Bíblia. Eles cavando lá e construindo o templo, onde tinha sido o templo destruído, eles estavam construindo de novo. Nas escavações, eles acharam de novo a Bíblia. E ele pegou a Bíblia e, diante do povo, ele começou a ler a Bíblia. Ele não leu a Bíblia sozinho, ele pegou, pediu o profeta para que lesse a Bíblia diante de todo o povo. Né? A Bíblia começou a ser uma fonte de conhecimento para ele. E ele viu que tudo que o povo estava fazendo, tudo que o povo tinha abandonado as coisas de Deus, o povo não ligava mais para as coisas de Deus, o povo tocava a vida, tocava a sua história e não queria nem saber mais de Deus. Mas ele leu, ele ficou com tanta emoção e tanto arrependimento que ele rasgou as suas roupas todas diante do povo. Rasgar as roupas naquela época era um sinal de arrependimento, mostrar para todo mundo que ele estava arrependido. E ele, como rei, ele diz assim: o povo tem que se arrepender. E a verdade é que ele rasgou a veste dele e ele mostrou para o povo que o povo teria que se arrepender do caminho errado que o povo estava vivendo. O povo nem sempre, né, nem sempre se arrepende. O povo depois mostrou que, apesar dele ter feito isso, o povo não se arrependeu direito. O povo depois leu a Bíblia, o povo se arrependeu naquele momento, mas depois continuou a fazer as mesmas coisas. Josias não conseguiu reverter a situação daquele povo tão incrédulo, mas ele mostrou para o povo. Ele foi importante, desde novinho ele aprendendo as coisas de Deus, ele abriu a Bíblia, e a Bíblia ainda continua sendo, não só para Josias naquela época, mas para nós também, um manual de direção para a nossa vida. Quando você quer aprender a usar um celular, quando você quer aprender a usar uma televisão, você tem que pegar um manual e ver como funciona. Assim é a nossa vida. Quando a gente quer aprender a lidar com a nossa vida, com as coisas que estão acontecendo com a gente, com as coisas que acontecem no dia a dia, na nossa família, na nossa escola, a gente tem que pegar o manual. E o manual para a gente, que nós somos de Jesus, o manual é a Bíblia. E a Bíblia continua sendo a coisa mais importante. Por isso que é importante para você ler com seu pai, pedir o seu pai para ler a Bíblia. Compra uma Bíblia, você diz assim: Tio Dorvi, eu não entendo muito o que eu leio na Bíblia. Realmente, eu também tinha muita dificuldade. Mas hoje tem a Bíblia que conta de maneira que o Tio Dorvi está falando aqui, a história para vocês. Você pede ao seu pai para adquirir uma Bíblia. Existe a Bíblia da criança que vai contar a história de tudo que estão falando, que o Tio Dorvi está falando para vocês aqui hoje. Mas o mais importante é que ele abriu a Bíblia, ele olhou aquela Bíblia e diz assim: estamos fazendo alguma coisa errada. Mas algumas coisas ficam importantes nessa história. Apesar dele não ter, um povo ter um coração muito ruim, ele foi o último rei e depois o povo, como Deus, como castigo, o povo de Israel virou escravo. Ele foi o último rei antes do povo virar escravo. E sabe o que aconteceu com ele? Mesmo que ele não tenha conseguido, Deus falou com ele: olha, Josias, você desde pequenininho, você não se desviou do caminho do Senhor. Quando você pegou a Bíblia, você se arrependeu. E foi feita uma promessa para ele. Uma promessa muito bacana na vida dele é que o reino dele ia ser um reino de paz. Apesar do povo já já se tornar escravo, para eles Deus mandou uma benção, diz assim: o seu reino vai ser um reino de paz. E o seu nome será lembrado por toda a eternidade como uma pessoa boa, uma pessoa que andou nos caminhos de Deus. Para vocês terem uma ideia, quando em Mateus lá fala da família de Davi, não cita muitos reis, mas cita Josias. Cita esse garoto como ele era
da família, Jesus era da família dele, ele era da família de Jesus, e lá aparece, né, que Josias era da família de Jesus. E ele ganhou esse prêmio de ter um reinado de paz, ter uma vida tranquila, porque para ele, obedecer a palavra de Deus é importante. Então, ao ler a Bíblia, leia sempre sabendo que é Deus falando com você. Josias, quando ele pegou a Bíblia, quando ele mostrou a Bíblia diante do povo, como quando a profetisa chamava Hulda, né, falou com ele da importância do que era aquilo ali, ele olhou para aquele texto, que era só 4 livros da Bíblia, não era a Bíblia toda como nós temos hoje, né? Era só os 4 primeiros livros da Bíblia. Ele viu a importância dele aprender e saber o que Deus queria para a vida dele. Então, quando a gente pegar a Bíblia, a gente sabe que a importância que é, primeiro, andar nos caminhos do Senhor, mas a gente só pode andar no caminho do Senhor se a gente conhece os caminhos que Deus quer que nós andemos, né? Então, para ele foi muito importante. Então, quando você lê a Bíblia, saiba que nesse momento é Deus falando com você. Hoje nós não precisamos mais dos profetas, hoje nós não precisamos porque nós temos a palavra de Deus completa no nosso coração. E sabe o que foi importante? Que a vida dele toda foi uma vida de paz. Uma vida de paz porque ele não desviou do caminho, nem da direita nem para a esquerda. O que quer dizer isso? Que ele andou sempre no caminho do Senhor, nunca desviando. O que a palavra, o que a Bíblia ensinava para ele, ele fazia. Tidorvi sabe que nem sempre a gente consegue na vida fazer assim. A gente nem sempre consegue andar nos caminhos do Senhor. Mas lembre-se de uma coisa, uma atitude importante que Josias também teve, nunca se esqueça disso, que ele se arrependeu, ele orou e pediu perdão aos pecados. Então, quando a gente sair do trilho, a gente lê a Bíblia mostra o caminho, mas quando a gente se desvia para a esquerda ou para a direita, para a gente voltar para o centro, a gente precisa nos arrepender. E a gente faz isso todos os dias. Todos os dias nós pecamos. A Bíblia diz que todo mundo tem pecado. Todo mundo peca todos os dias. Mas a gente deve chegar, a gente orar no final do dia e dizer, Senhor, eu me arrependo disso e disso e disso que eu fiz. Aí o Senhor diz que no outro dia de manhã tudo começa de novo, porque as misericórdias, a paciência do Senhor, todo dia de manhã é um novo começo, todo dia é uma nova história, desde que a gente se arrependa e coloque o nosso coração na presença do Senhor, ok? Deus abençoe vocês. Já já Tidorvi promete estar aí com vocês. Tiernani vai convidar Tidorvi. Um dia nós vamos estar no cultinho aí e Tidorvi vai contar outras histórias bacanas para vocês, tá bom? Essas histórias são muito importantes para a vida de vocês. Ouçam com paciência, ouçam com seus pais, com suas famílias. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Então vamos terminar mais uma vez fazendo uma oração rapidinha e falando com o Papai do Céu, ok? Papai do céu, obrigado, Senhor, por esta mensagem, obrigado por essas crianças que ouviram essa mensagem, Senhor. Ela é importante para mim, como é inédita cada dia que eu estou ouvindo essa história de novo, Senhor. Para eles também, que isso fique guardado no coração deles. Obrigado por essa oportunidade, nos dê a paz, proteja a nossa igreja, proteja nossas famílias e nossas crianças. Coloco cada uma delas, Senhor, diante da tua face e que tua mão poderosa possa estar cobrindo ela com as tuas bênçãos. Obrigado por tudo, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Até mais, crianças. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês, tá bom?